Então, hoje a ideia, né, que eu queria aqui discutir com vocês é um pouco sobre esse conceito, né, de IA responsável, e em particular a questão na saúde, que eu vou usar como pano de fundo, mas isso juridicamente já vem adquirindo o nome do que se chama de aplicações de alto risco. Tá? Então, eu vou usar essa discussão da IA. Né? Mas eu vou começar voltando um pouquinho no tempo, né? E aí a gente, até para dar uma noção de tempo, né? Então vocês vejam que a questão da IA, eu não vou ficar passando nesse diagrama todo, mas isso é algo que vem há no mínimo 80 anos. Tá? Os primeiros modelos neurais datam, né, o do McCulloch lá, o neurônio de McCulloch, que ele é de 1943. E aí veio acontecendo, ou seja, nós já tivemos aí umas 3 eras de hype e depressão, e tivemos agora uma recentemente. Tá? Uma outra coisa que eu gosto sempre de reforçar é que, na verdade, IA não é maior do que a computação, ela é menor do que a computação. Tá? Inclusive, ela está inserida num processo muito mais amplo, que envolve dados, computação, etc., sistemas computacionais e por aí vai. E cria toda essa histeria, né? Toda essa magia pela lógica de que se busca imitar e superar raciocínio e ações de seres humanos. Tá? Então, aí, por isso que todo mundo fica aí, tal, não sei o quê. Tá? Algumas coisas assim que também realçaram, né, e trouxeram, porque tem uma questão interessante, é o quanto que isso alcançou a sociedade. Né? Então, ou seja, como que coisas que já eram feitas há 80 anos, pouquíssima gente ouvia falar. É porque, de repente, isso se tornou presente na nossa vida. Tá? E isso mudou muita coisa. Então, ou seja, autonomia é uma palavra-chave, né? Aprendizado é uma palavra-chave, e a similaridade ao comportamento humano é um conceito que a gente vai discutir um pouco. Tá? Se realmente a gente quer e se a gente consegue esse tipo de coisa. Né? Em particular, quando a gente fala de ações. Isso, como eu mencionei, ou seja, tem pelo menos aí 60, 80 anos, e houve uma convergência, né, nessa última década muito interessante em termos de dados. Né? Mais do que nunca a gente está acumulando massivamente dados em termos de poder computacional. Né? Então, ou seja, esse relógio aqui, ele é mais poderoso que qualquer máquina que eu usei na minha graduação e no meu mestrado. Tá? Tem mais memória e mais capacidade de computação. E um amadurecimento de algoritmos e modelos. Então, isso é um ponto que eu quero reforçar também. É o seguinte, a IA não surgiu há 10 anos atrás, não. Isso é um acumulado de décadas e décadas de trabalhos. Um ponto que eu quero reforçar aqui, né, que tem gente de outras áreas do conhecimento, então acho que é legal reforçar, é o seguinte. Uma grande característica, uma das características mais versáteis e interessantes da maioria desses modelos é o conceito de aprendizado. Né? Então, a ideia do algoritmo, né, basicamente, ela é uma ideia indutiva. Então, quando você faz um programa, você tem uma abstração e você materializa aquela abstração como um programa. Quando a gente fala de IA, e em particular do que se chama de aprendizado de máquina, é uma lógica dedutiva, ou seja, tem tarefas para as quais a gente teria uma dificuldade muito grande em pensar um algoritmo, mas a gente tem um grande número de exemplos. E aí a gente aprende a partir desses exemplos. Então eu peguei um caso clássico ali que todos nós temos, por exemplo, num Thunderbird ou em outros lugares, que aprende o que é que a gente acha que é spam e o que é que a gente não acha que é spam. Tá? Aprende a partir dos dados. E agora a gente começa a entender por que a gente tem toda essa fricção, né, do valor dos dados. Por que todo mundo quer os nossos dados? Né? Por que todo mundo nos dá coisas de graça para que a gente entregue os nossos dados? Uma das razões é essa. Tá? É porque é uma forma de nos conhecer e de construir esses modelos. E para fechar, né, a parte floral da minha fala,
existe, né, toda uma expectativa em termos de que modelos de IA focada, isso a gente tem vários exemplos que estão em nichos, em tarefas muito específicas. Existe o que se chama de AGI ou IA generalizada, que é algo que seja compatível com os humanos. E aí, vamos chegar nesse ponto daqui a pouco. Tá? E uma IA super inteligente, né? Que também, vamos pensar o que isso pode significar. Tá? Vou dar um exemplo dessa era floral, né? Realçando algumas coisas. Então, esse aqui é um trabalho que a gente fez há alguns anos, que era um modelo de aprendizado para ECG. Quem já viu palestras minhas, né, já deve ter visto isso aqui. Fala assim, nossa, mas de novo isso? Não, gente, agora eu vou desconstruir isso aqui. Tá? Então, a gente tinha lá, né, uma quantidade grande de dados de ECG e a gente treinou um modelo de aprendizado profundo para aprender o diagnóstico de 6 doenças e ele superou médicos residentes e equiparou com cardiologistas. Tá? Do ponto de vista de desempenho, então, né, todo mundo que me conhece também sabe que eu não tenho muita afinidade com cores, mas está aí todo coloridinho, aí tem o paper, etc. Tá? A gente também seguiu, ou seja, numa lógica assim, mas os médicos, será que eles vão acreditar no modelo? Não, vamos fazer aqui uma interpretabilidade, né, marcando o que dos pontos do ECG são relevantes para o diagnóstico, né, e aqui a gente começou a ver que tinha uns problemas. Tá? Porque eu vou voltar nisso, mas assim, a interpretabilidade ela era meio que maximal, né? Ela apontava um monte de coisas possíveis, plausíveis, mas não necessariamente diretamente associadas. Tá? Então o médico falava assim, isso pode ser? Pode ser. E isso pode ser? Pode ser. Tudo pode ser. Né? Mas o que é realmente? E o e o pode ser, e a diferença entre pode ser e é onde entra a responsabilidade. Tá? Mas tem uma coisa que já surgiu e que eu vejo como grande valor dessa questão da IA, é que a gente pegou o mesmo modelo e usando o mesmo modelo a gente resolveu um outro problema. Aliás, um problema que nem tinha uma solução muito clara, né? Que usando o mesmo modelo a gente foi capaz de prever a idade cardiológica. Então, isso, né, tem uma discussão de espaço latente, isso, sem dúvida, na minha cabeça, é um dos maiores assim, valores da IA. É que você, quando você constrói um modelo, você aprende alguma coisa, você, em geral, aprende mais do que você se dispunha originalmente a aprender, ou aprende coisas diferentes. Isso também acontece conosco. A todo tempo a gente faz isso. Né? Você não vai num lugar e aprende uma coisa só. Se houver outras coisas a serem aprendidas, você vai aprender. Tá? É aquele negócio tipo de visão radial, né? Tem umas coisas assim. Então, isso aqui é um negócio importante. Né? E realmente foi aqui, né? Tem aqui umas curvas de sobrevivência, mas aquela curva mais embaixo ali, ó, é a pessoa que sobreviveu menos. Né? E quem sobreviveu menos foi quem a gente previu como tendo um coração mais velho do que a pessoa é etariamente. Então a gente comprovou, quase, tal, tem paper, etc. Bom, então isso aqui é 4 anos atrás, 3 anos atrás, alguma coisa assim. Aí ano passado, né, aconteceu um negócio interessante, logo na virada, que deu uma chacoalhada grande aí, que é esse mundo de chat GPT, LLM, etc. E aí começaram as previsões. Aí vem uma segunda observação aqui, que a gente tem que tomar muito cuidado com empresas de consultoria fazendo previsões. Né? Por quê? Porque normalmente elas estão criando nichos de mercado para elas mesmas. Então, essa empresa de consultoria aqui fez uma série de previsões, né? Falando dos vários mercados e de profissões que não existiam e de quanto da ocupação seria automatizada pela IA.
Tem várias, né, previsões. Isso foi há um ano, hein? Esse relatório tem um ano. Mas nem tudo são flores, né? E aí que eu vou trazer para vocês. Eu achei esse gráfico, eu achei interessante, que é o seguinte. Vocês viram aquela história lá atrás, que vinha de 1640 e poucos. Isso aqui é 2023, 2024. E a quantidade de coisas que aconteceram nesse último ano, tanto do ponto de vista, entre aspas, positivo, quanto do ponto de vista negativo. Isso inclui as previsões erradas, os investimentos que reduziram, e não sei o quê, etc. Então, a gente tem, né, e é importante que a gente olhe sempre os dois lados da moeda. Tá? Ou seja, a gente teve acesso a uma nova tecnologia, mas essa nova tecnologia, como qualquer coisa, tem benefícios e não necessariamente vantagens. Tá? E aí, essa mesma empresa soltou agora esse relatório, né, onde eles destroem o relatório anterior. Com um argumento, e eu vou chegar nisso, que ele fala assim, a gente gasta muito e ganha muito pouco, que é uma sensação que todos nós estamos tendo. Né? Tudo é muito caro e resultado que é bom, nada. Né? Então, né, ele fala que, olha aqui, ele dá um tempo aqui, ó, que tende ao infinito. Né? Ah, vai acontecer alguma coisa daqui a 10 anos. Gente, quem sabe o que vai ser daqui a 10 anos? Né? Eu não sei nem se eu vou estar vivo, quanto mais se isso aqui vai ter acontecido. Então, quando uma pessoa chega e fala assim, daqui a 10 anos, é porque ela não tem a menor ideia do que ela vai falar. Então, ela fala 10 anos, porque é longe o suficiente que ninguém vai lembrar o que ela falou. Tá? Então, aqui, esse aqui já falou, mas isso é melhor, aí começa a relativizar. Outra coisa que você tem que ficar atento é o seguinte, adjetivos, gente, adjetivos são inimigos da computação. Porque tudo que é adjetivado não tem um número associado. Então, é melhor, é mais bacana, é mais isso. Cadê o número? Não tem número. Tá? Esse cara aqui foi na veia. Ó. Toda tecnologia que é excepcionalmente cara e para justificar esses custos deve ser capaz de resolver problemas complexos que ela não foi projetada para eles. Essa frase é bacana. Isso é uma reflexão boa. Tá? Então, é um pouco daquilo que eu falei do modelo latente. Como é que você faz uma coisa que, eventualmente, ele vai superar a coisa anterior? E esse último aqui, também ficou igual o outro cara lá, que ficou em cima do muro. Tá? Aí, eles revisaram, isso que eu achei legal no relatório. Aí, eles revisaram, esse gráfico é de 2023, tá? E tem uma coisa aqui do baseline. E aí eles revisaram que, na verdade, vai cair 9,2% do que aumentar 1,5% lá. Por quê? Né? Aí, depois, se vocês quiserem, leiam aí o relatório, mas, na verdade, a questão que está acontecendo é que tudo está sendo muito mais lento e muito mais difícil do que era previsto há um ano atrás. Tá? E esse gráfico aqui, ele mostra um pouco isso, né? Porque, na verdade, olha o que a gente tem nesse gráfico aqui. E o outro tem a mesma lógica. A barra, sei lá, verde, cinza ou rosa, né? É até outubro de 2023, e ela nos dá o percentual de empresas que estavam usando IA por setor. Tá? A barra azul escura, roxa, ou coisa parecida, é o que aconteceu em 8 meses. E aí, obviamente, que os otimistas estão lá na barra azul clara, né, verde água, ou sei lá o quê, né, que é os próximos 6 meses. Que duvido que vai acontecer, porque, né, localidade de referência temporal, vocês aprenderam isso? Não vai, né? Não vai crescer assim. E, inclusive, quando a gente pega a média de todas as indústrias, a gente vê que é pior ainda do que vários casos que a gente tem, que são meio clássicos ali, né? Quando a gente olha pelos top 15 subsetores, né, a gente vê que tem alguns que, olha lá,
Computing Data Web Hosting, que está em 20%, nem tem mais nada. Né? E olha nós aqui. Estava em 4% e foi para 4,5%. Por quê? Né? Então, isso aqui é um pouco da realidade. Né? Por que está tudo tornando mais lento? O que está acontecendo? Né? O outro lado da moeda é exatamente isso. Por que quando você vê aqueles resultados, tal, parari, lindo, maravilhoso, 80%, por que aquilo ali não está sendo usado hoje nos hospitais? Ah, essa é que é a pergunta. Né? Para uma plateia técnica, essa é que é a minha pergunta. Mas vamos lá, não vamos desanimar não. Né? Porque é mais complicado do que isso ainda. Né? Existe uma percepção crescente de que os algoritmos são do mal. Né? Os algoritmos, né, sacanearam lá os entregadores de Uber de Nova York, eles entraram em greve. Os algoritmos propuseram um microgerenciamento dizendo para os funcionários do armazém da Amazon por onde eles tinham que passar para ir no banheiro mais rápido. E eles ficaram também furiosos. Né? Então, não é só uma questão de custo, né? Nem é uma questão de adoção. Tem uma questão mais profunda aqui. Tá? E o sentimento que é crescente, né, é que isso foi longe demais. O Luiz que vai gostar dessa aí. Isso foi longe demais. Né? A gente não devia ter deixado as Big Techs ir tão longe. Viu, Felipe? Não devia. Né? Por quê? Porque, por exemplo, algoritmos usados em redes sociais, eles buscam apenas aumentar o engajamento. E ninguém preocupa com o bem-estar dos usuários. Isso já tem até documentários sobre isso. Né? E aí surge uma coisa técnica, né? Quais os requisitos que esses algoritmos, que esses modelos, vou controlar o tempo aqui, devem satisfazer em termos de ética e valores humanos? Ou seja, como é que a gente torna esses instrumentos que eventualmente a gente diz que eram inteligentes, compatíveis conosco? Tá? E aí é que eu acho que está o grande desafio, a grande oportunidade. Raquel não está nem acreditando que eu estou falando isso, né, Raquel? O desumano aqui, padrão, né? Ou seja, esses modelos de IA, e agora a gente tem que recuperar, né? Esses modelos de IA já estão na nossa vida. Todo mundo hoje, todo mundo não, vários de vocês hoje, o que vocês fizeram? Ah, vocês usaram o Waze. Vocês fizeram, né? Eu tenho certeza que cada um de vocês hoje, de alguma forma, já usou um algoritmo de IA. Menos o Luiz. O Luiz eu tenho um pouco de medo de afirmar isso, né? Mas assim, você ouviu o Spotify, você usou o Waze, né? Alguma coisa você usou. Tá? Mas será que esses algoritmos eles são justos? Né? Há 10 anos atrás, a gente fez uma pesquisa aqui que a gente mostrou que as máquinas de busca de imagem, elas tinham um estigma racista. Né? 10 anos, gente. Será que isso não persiste? Tá? A gente entende por que ele está propondo aquilo, ou simplesmente está forçando uma situação, tem uma questão de mercado, etc. Eles são robustos e seguros, eles são responsáveis. Na hora que der errado, a culpa é de quem? Que garantia que eu tenho que aquilo funciona? Uns dias atrás, ou seja, vou chegar nessa frase final, mas uns dias atrás eu vi uma discussão da pessoa falando o seguinte: gente, esse negócio de IA é lindo, mas só que ninguém sabe até onde vai dar certo. Como é que você garante, isso vai dar certo, isso vai dar errado? Né?
Estava conversando com o Marcelo esses dias aqui, existe uma área da computação que chama algoritmos aproximados. Né? E algoritmos aproximados tem uma tônica que diz o seguinte: um algoritmo tem problemas muito complicados em computação que não são solúveis, né, em grande escala, mas você tem algoritmos aproximados para os quais você consegue dizer o seguinte: a solução desse algoritmo é até 20% pior do que a solução ótima. Né? Alguém já ouviu alguma frase parecida em relação a IA? Eu nunca ouvi. Que você consiga garantir que um modelo de IA, ele não vai ser mais do que 20% pior do que a solução ideal, a solução humana ou coisa parecida. Nunca ouvi isso. Sebastião está ali pensando, né? Pensando na previsão do tempo e no frio que ele está passando aqui. Né? Então, ou seja, não basta mais que um modelo seja preciso matematicamente. A gente já passou dessa era. Né? Acurácia, F1, revocação, precisão. Qual a efetividade disso? Né? Quando a gente falava de comércio eletrônico há 25 anos atrás, era taxa de conversão, né? Não importa quantas vezes você vai colocar a propaganda, o que importa é quantas vezes a pessoa vai clicar na propaganda e comprar o produto. Aqui é a mesma coisa. Todos os papers têm acurácia, precisão, revocação, etc. Mas e daí? O que isso está entregando? Né? Vamos discutir isso um pouquinho aqui. Aí surge essa lógica de IA responsável. Né? E a primeira constatação, quando a gente pega qualquer arcabouço de IA responsável, como esse aqui que a gente está adotando no Centro de IA para a Saúde, é que deixou de ser dados e modelos. Dados e modelos é de onde eu estou vindo. Né? Ou seja, você tem toda uma questão aqui de como é que você garante qualidade, isso continua sendo importante. Só não, é necessário, mas não é suficiente. Tá? Você tem toda uma questão aqui de dados e modelos, você tem que ter muita atenção e cada vez mais como que isso se acopla às aplicações, que têm requisitos diferentes. Né? Então, a primeira coisa que vamos desmistificar aqui, esse negócio de tem algo que frita ovo, fala mamãe, tosse, espirra, etc. Não existe. Tá? E você tem que cuidar desse mundo aqui. Você tem que estabelecer uma governança. Governança, né, é uma palavra que o Virgílio já fala há muito tempo e ele colocou até na boca do Lula recentemente. Né? O Lula falava para ele, governança, ele achou governança, governo, a mesma coisa, falou assim, tem que ter governança da IA mundial. E é verdade. Tá? Por quê? Porque isso aqui é uma interface com a sociedade. Vamos avançar um pouquinho mais. Né? Vamos falar um pouquinho mais. Quando a gente fala, então, de IA responsável, começam a surgir novos atributos. Prestar atenção no meu tempo aqui. Novas dimensões. Tá? E que a gente não preocupava muito com elas antes. Né? Então, uma dimensão que tem um termo assim, né, que eu traduzi aqui, eu espero que eu tenha traduzido certo, e que é nova para a gente, né, é a fatualidade. Fatualidade é o quê? Isso é verdade mesmo que esse modelo está falando? Ou ele está viajando na maionese? Porcentagem significativa das piadas com chat GPT estão em torno disso. Né? Eu, por exemplo, do nada virei engenheiro eletricista. Estou lá, engenheiro eletricista, fiz não sei o que, fiz não sei o que lá, etc. Tá? Fontes, isso aqui vocês vejam que já tem, e isso está mudando muito rápido, né? Vocês notem que, por exemplo, do chat GPT para o Gemini, usando tudo que se conhece de máquina de busca, ele já coloca referências lá. Que é uma coisa boa. Tá? As respostas são consistentes. Olha que aqui a gente voltou em origem, né?
Tem a lógica, a consistência da lógica, como é que você mede isso? A gente voltou lá nas origens da IA. Você gera coisas que são inconsistentes, né? Você olha e fala assim, pô, piradaço, né? Doido, o cara pirou aqui, tá? São corretas? Eu vou até dar um exemplo para vocês, né? É curioso você ter algo que responde sobre qualquer assunto e não consegue fazer uma soma. Não é não, Pedro? Não consegue fazer uma soma. Vou mostrar para vocês os números aqui. Nós estamos falando de algo que nós não estamos calibrando bem, né? Aqui eu já falei um pouco dessas coisas, né? Justiça, discrimina ou não discrimina? Quem é culpado quando alguma coisa dá errado? A gente ouviu, né, várias dessas coisas aí acontecendo. Inclusive, uns tempos atrás, eu ouvi uma palestra que eu achei ótimo. O pessoal perguntou para o palestrante e falou assim, mas você acha que vai ter carro autônomo? Aí ele virou e falou assim, não. Aí eles falaram, por quê? Aí ele falou assim, porque a inteligência é finita, mas a maldade humana não. Então não importa o que você tenha de tecnologia, alguém vai esculhambar com aquilo. E o carro vai matar, não sei o que, etc. Eu fiquei refletindo sobre isso, né? Privacidade, né? Isso aqui é um capítulo à parte que eu não vou conseguir falar hoje, que é o problema de reidentificação, que é o que a gente está sujeito na legislação de hoje. E transparência, eu dei um exemplo para vocês, mas nota que quando a gente fala de transparência, a gente fala de convencimento. Né? Eu tenho que ser convincente para que você aceite o que eu te entrego como modelo. Tá? E aí é que está o desafio. O desafio não é explicar. Explicação a gente dá, né? O problema é que ela funcionar. Aí a gente tem segurança, né? Aí vem a responsabilidade. Como é que eu confio no modelo? Como é que eu considero ele robusto? Né? Né, você dá uma sacaneada lá, o modelo se perde. Um lote de piadinhas de chat GPT, né? Como enganar o chat GPT. Né? Evitar acidentes e uso indevido. Notem que esse capítulo aqui, ele é delicado, né? A gente tem vários exemplos de tecnologias de propósito geral que, em algum momento, foram usadas para extermínio, etc., né? E por aí vai. O avião, né? Energia atômica. Todo mundo que inventou isso tinha a melhor das intenções, mas num segundo momento matou, virou guerra, etc. Não tem nada que impeça aqui, né? Que há. O caso em saúde clássico que eu vejo é o seguinte, foi o dia que eu tinha um CEO de um plano de saúde, chegou e falou assim, agora a gente vai usar IA para fazer a triagem de autorização de exame. Aí eu virei para ele e falei assim, e o que você vai fazer no dia que a IA disser que não autoriza o exame porque esse cara vai morrer em 2 semanas? O que você vai fazer nesse dia? Você vai autorizar ou não vai autorizar? Então, quando a gente fala de saúde e outras aplicações do gênero, a questão vida e morte é muito forte. Sendo muito sincero, está aí uma coisa que definitivamente a gente não controla. Né? O Trump está aí para mostrar. A gente só morre quando tem que morrer, né? Cara, aquilo que aconteceu lá é balisticamente impossível. A 150 metros, você ter certeza que você vai pegar a orelha de raspão. Então não morreu, porque não tinha que morrer. Ainda caracterizou, gente, vou fazer a piadinha para vocês ficarem mais acordados, ficar mais alegre. O cara errou 2 vezes. Porque se ele não queria matar, ele quase matou. E se ele queria matar, ele não matou. Então assim, é uma incompetência ali que eu fiquei brutalizado, porque... Não, para e pensa, gente. Ele foi ali para matar o Trump. Ele não matou. Ele foi ali para dar um susto, criar um fato político. Ele quase matou o Trump. O cara é muito ruim de serviço, a gente nem consegue saber direito por quê, porque mataram o cara, pô. Estados Unidos não perdoa não, gente. Vocês vão entender isso.
Autonomia, esse é um problema, né? E tem uma questão de beneficência, né? Que é essa coisa da boa-fé, né? Que a gente vê também que é uma coisa muito ligada a valores éticos, etc. E aí, onde esse sistema está inserido. Gente, esses atributos aqui são alguns que eu compilei, tá? Está brotando aos montes. O problema, gente, não é esses atributos. O problema é como que nós, né, eu estou falando aqui para uma plateia eminentemente técnica, desculpe pessoal de outras áreas, como que a gente converte, como que a gente traduz isso em questões técnicas? Aí que está o desafio. Esse é o desafio que se coloca para a gente, né? Isso aqui, provavelmente, esses requisitos, eles vêm de outras áreas, de outros nichos. E como que a gente responde a eles é que é o desafio de hoje. Vamos continuar, né? Eu consigo traduzir aquilo que eu acabei de falar em várias questões de saúde. Todas fazem sentido, a princípio, né? Até onde eu consegui avaliar, né? Mas, assim, são questões, vocês viram que eu peguei lá daquela listinha minha e comecei a colocar coisas em saúde. Tá? Inclusive, essa última aqui, ó, que é um problema para uma universidade, é um problema até indecidível, né? O que um profissional de saúde deve saber de IA responsável? A gente não tem uma resposta para isso ainda. Tá? E para as várias outras aí, tem diversas coisas, algumas delas eu vou mencionar daqui a pouquinho. Tá? Aí, como no Brasil, né, como o Brasil não é para amadores, já existe uma legislação quase pronta. Né? E uma coisa que eu aprendi, eu participei de audiências públicas aqui desse projeto de lei, tá? Sugiro que quem queira uma cultura mais ampla leia, mas na verdade é o seguinte, eu cheguei a uma conclusão que, assim, um problema é você ter um projeto de lei que, na verdade, ele cria fontes de renda para advogados. Que é o que está acontecendo aqui. Mas vamos lá. Então, olha o artigo 6º que está lá. Esse aqui é a última versão, tá? Direito à explicação. Eu não vou aceitar o modelo mais sem me dizer por que ele está me falando aquilo. Tá? Direito de contestação. Direito à revisão humana das decisões. Imagina a confusão que isso aqui vai dar, gente. Tá? E aí começam os adjetivos, isso que me irrita, né? A explicação solicitada, respeitando o segredo comercial e industrial, ou seja, ninguém sabe, né? Incluirá informações suficientes, adequadas e inteligíveis. O que te parece isso, Luiz? Você que é um cara assim, contestador, francês, da greve, tal. É o caos, né? Um juiz vai dizer o que é suficiente, adequado e inteligível. O resto da história a gente já imagina. Tá? Mas tem coisas novas lá. Tem um assim, que é um texto que, daquele meio do banana não tem caroço, 2 minhocas não cabem no elevador, um negócio sem pé nem cabeça, que fala de avaliação de impacto algorítmico. Isso aqui, gente, é a nova engenharia de software. Pilhas e pilhas e pilhas de papel, 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 papel. Como que a gente vai fazer isso? Tá? Vai cair na gente. Cada um de vocês aqui, ó, o chefe vai chegar para você e falar assim, ó, vocês têm que fazer uma avaliação de impacto algorítmico desse modelo. Aí vai rolar aquele comentário bovino. Né? Todo mundo pensando no assunto aí. Mas vai além, né? Porque quando a gente fala de governança, aí fala assim, ó, vocês, ó, os desenvolvedores de IA, é uma nova
profissão, né? De sistemas de alto risco, saúde é um deles, né? Adotarão, dentre outras, as seguintes medidas de governança e processos internos, de acordo com o estado da arte do desenvolvimento tecnológico e com esforços razoáveis. Né? Documentação. Olha aí, pessoal de ED, por que eu insisto na documentação? Está aqui na lei, né? Documentação no formato adequado a cada agente de IA e a tecnologia usada. Eu não vou ler tudo não, gente. Porque ninguém vai entender nada mesmo. Né? Tem alguém do direito aqui? Está vendo? Não estão aqui. Estão lá. Né? Registro automático de operação do sistema, né? Realização de testes para níveis apropriados de confiabilidade. Aí, Flavinho, olha aí, você achou que vacina era difícil? Para e pensa nisso aqui, né? Olha essa aqui, a 6. A 6 é uma medidas para mitigar e prevenir vieses discriminatórios e incentivar diversidade. Aí é nas equipes, tudo bem. Tá? Bem como políticas de gestão e governança para a promoção da responsabilidade social e sustentável. Está vendo? Quase lei. Tá? O que a gente faz? Tá bom não, né? Vou falar um pouco de segurança e robustez. Então, assim, tecnicamente a gente tem várias discussões aqui. Né? Então, eu voltei 3 perguntas que estavam naquele slide lá atrás. Os diagnósticos são clinicamente seguros e confiáveis. Os limites da automação, robustos a ações maliciosas. São perguntas palpáveis. Né? E aí, quando a gente olha na literatura, a gente vê aqui que já tem um número grande de estratégias, por exemplo, estratégias adversariais. O que é uma estratégia adversarial? É você desafiar o sistema. Então, na verdade, muito do que tem sido feito hoje em termos de LLM, ChatGPT, são estratégias adversariais. Na hora que você coloca uma pergunta lá e tenta derrubar, é uma estratégia adversarial, é aquela ali, manual. Né? Amostral, quando você pega um monte de conceitos e submete para a LLM para ver como é que ela responde, eu vou falar disso daqui a pouco, é amostral. De outras áreas do conhecimento. Aí, nota que do baseado em gradiente para baixo, aí o negócio já ficou fuzzy ali para o Flavinho e para a Adriana, né? O que é isso, né? Espaço latente, refinamento, esse aqui de localizar capacidades potencialmente perigosas. E aí também a questão de interpretabilidade. Veja que tem um compromisso aqui entre você ter uma estratégia e você entender o impacto que ela traz. Tá? Então essas coisas, eu vou voltar nisso no fim, essas coisas estão se misturando, etc. Mas eu né, sempre falo que o bom de estar na universidade é que você tem imunidade mental. Né? Então aí, do nada, você viaja na maionese e eu vou dar a minha viajada agora aqui. Tá? Então vamos lá. Pedro, né? Trabalhamos aqui num processo, mais ele do que eu, obviamente. E isso aqui é um exemplo que eu queria trazer para reflexão. Tá? A gente pegou várias LLMs e colocamos para responder o Enem. Enem, né? Amigão de todos vocês aqui, todo mundo aqui lembra do Enem e tal. E aí, a gente começou a olhar. Então, veja bem, deixa eu explicar esses gráficos, porque né, vocês estão vendo que tem uma nuvem ali, meio na diagonal, teoricamente azul. Né? Aquilo é a população. São os milhões de participantes do Enem. Tá? Então, sempre que tiver essa nuvem, eu estou falando de vocês. Né? No eixo do X, e aqui eu tenho as 4 provas, humanidades, linguagens, ciências naturais e matemática. No eixo do X eu tenho precisão. Qual a nota que a pessoa tirou ali? Né? E no eixo do Y eu tenho a dificuldade da nota. Né? O TRI. Ok? Então, o que a gente vê?
A gente vê que para cada prova, né, tem uma coisa mais ou menos parecida. A prova de matemática, a gente vê aqui que o pessoal vai mal, né? A parte baixa da acurácia aqui está mais densa, independente da dificuldade da nota. Ok? E cada pontinho desses é uma LLM, ou uma variação da LLM. Então, a gente vê aqui por esse gráfico, né, que as LLMs, elas estão, quando a gente fala de dificuldade de acurácia, elas estão dentro da população, né? Com exceção ali da linguagens, tem umas que estão melhores que a população, olha lá, humanidades e linguagens, olha aqui, ó. Tá lá, ó, foi lá na frente, ó. Passou, melhor do que todo mundo, né? Mas por outro lado, em matemática, pior do que todo mundo, né? E em ciências naturais, ali, mais ou menos. Aí você vira e fala assim, nossa, que é o que a gente vê, muita reportagem. Ah, as LLMs respondem o Enem. Será? Parar, vamos pensar aqui. Aí a gente foi olhar consistência, né? Então tem esse outro gráfico aqui que mostra o seguinte, tem que explicar os gráficos para vocês entenderem o que está acontecendo. Aquela curvinha em cima de cada gráfico é a dificuldade da questão. E as questões estão ordenadas por dificuldade. Ok? Cada linha dessa é o quanto uma LLM acertou a questão. Então, por exemplo, se está preto ali é porque todas as variações com semente da LLM acertaram aquela questão. Se está branco é porque todas as variações da LLM erraram a questão. Ok? Pedro, se eu falar bobagem, você me corrige. Tá? Então, a gente vê, na verdade, quando a gente olha, por exemplo, humanidades e linguagens, a gente vê umas coisas assim meio esquisitas, né? Por exemplo, ela vinha bem, aí aqui no meio, ó, de repente, todo mundo praticamente errou a questão. Aí ela vinha daqui a pouco, todo mundo errou a questão. Né? E aí foi chegando mais para o fim, a mais difícil, um monte de gente acertou a questão. Quando a gente olha aqui, linguagens, também, né? Até mais densidade ali, tem umas LLMs que são mais inconsistentes ainda ao longo do caminho. Então elas não são todas iguais, tá? E elas não são todas consistentes. Quando a gente olha ciências naturais, da natureza, ciência da natureza é interessante porque ela é um misto, né? De texto e raciocínio. Aí a gente vê que a coisa fica mais esparsa, e aí chega na matemática, olha aí, é o caos. É, né, cheio de erro para tudo quanto é lado. Por quê? O que está acontecendo aqui? A gente não concluiu não, mas o Pedro investigou e achou umas coisas interessantes. Né? Por que elas erram? Quando a gente pega esses casos que elas erram, por que elas estão errando? Ah? Aí o Pedro levantou 3 hipóteses. 2 fazem sentido para nós, a terceira não faz sentido. Já dei o spoiler para criar aquele momento de tensão, né? A primeira é o seguinte, o Pedro, a gente descobriu que, coitado do pessoal deficiente visual, que questões com imagens, a gente usa o Enem de cegos, questões com imagens, são muito mais erradas e difíceis para as LLMs. Ou seja, aquela descrição da imagem que é dada para o deficiente visual não está adiantando muito, não. Tá? Não, Pedro? Segunda coisa também é intuitiva. Há uma correlação entre erro e tamanho da questão. Quanto maior a questão em termos de palavras, de texto, maior a chance dela, da LLM não acertar. Até aí tudo bem, gente. A gente fala assim, ah, ela é meio, né, desmemoriada, tal, e não consegue ter uma abstração visual. Mas a terceira causa, ela chama a atenção porque ela não faz muito sentido. Se a gente embaralha as letras, A, B, C, D, E, você troca o A com E, o D, embaralha. Ou seja, né, nós temos 5 opções, permutação, tem 120 possibilidades. Né? Se você embaralha, o desempenho da LLM varia
significativamente. Isso não faz o menor sentido para a gente. Né? Nós, humanos, assim, casos raros, a menos do pessoal que chuta D ou coisa assim, né? Não faz sentido. Né? Você pega, eu pessoalmente, eu tenho uma longa trajetória de Enem, né? Fiz 7 Enems. É sempre, você chega em 2, escolhe uma. É assim que funciona a prova. A prova é montada por isso. Como é que chama a segunda questão lá que é feita para você confundir e errar? O distrator. Tem uma questão que é o distrator. A gente olhou a teoria, tá lá. Então é sempre assim, né? O pessoal craque do Enem falou assim, é assim mesmo, né? Tem 5, fico entre 2 e marco uma. O que embaralhar faria diferença? Tá? Vamos continuar. Vocês vão falar assim, mas que viajada, né? Não tem nada a ver com nada isso que ele está falando, mas vocês vão ver. Nós fomos além, né? Pedro, o escavador, né? Encontrou que dentro da teoria de resposta ao item, existe um gráfico que chama, né, uma medida que chama LZ. Então, o LZ é uma medida normalizada de desempenho e de consistência da pessoa que está fazendo o Enem. As nuvens é a população. Tá? Então, em cada gráfico aqui, você tem uma nuvem, que é a população. E cada ponto é uma LLM. Tá? Aqui, vamos começar de trás para frente. A matemática, olha aqui. Ó. Né? A gente está lá, ó o TRI. Ó. Né? A gente está igualzinho os humanos. Mas não é porque a gente está igualzinho os humanos, não. É porque a maior parte dos humanos e as LLMs tem um desempenho de quem chuta em matemática. Então, basicamente, a gente está junto com os humanos ali, porque todos, né, daqui para baixo, ó, todo mundo é aquele pessoal que bicou tudo em matemática. Mas você lembra que a gente era bom em humanidades e linguagem, né? O que aconteceu aqui? Nota que, olha o LZ aqui, ó, o LZ0, nota que, né, o LZ0, ele está sempre no pico da normal. Né? Ok? Isso aqui é uma distribuição normal, mais ou menos. Ele está sempre no pico da normal. Mas a gente vê que aqui, lá, tem um monte de gente que está fora da nuvem. O que está acontecendo com esse pessoal? É um pessoal que não é humano. As LLMs, elas não se comportam como um humano se comporta. Como esse problema que eu falei da permutação das questões. Então elas se comportam baseado em quê? E aí eu chego na minha, né, terminando aqui, chego aqui na minha teoria. Você é novo, hein, Pedro? Como é que a gente avalia LLM? Porque para garantir a robustez, para garantir a segurança, eu tenho que ser capaz de avaliar. Aí eu mostrei aqui o seguinte, eu peguei uma coisa clássica, né, que está ali, mastigado, executado a exaustão, aqui, no mundo inteiro. Né? É uma teoria de 70 anos, teoria de TRI, tem livros de 70 anos atrás. E não funcionou. Por quê? Aí eu trouxe aqui, né, parece assim, coisa de menino do primário, porque essas são as minhas habilidades gráficas. Né? Na minha cabeça, a coisa é meio próxima desse diagrama de Venn aqui. Tá? Eu vou tentar explicar para vocês, porque é a cerejinha aqui. Aqui, ó, nesse círculo da direita, são os instrumentos de avaliação humanos. É o Enem. Eles estão aí há décadas sendo usados, tal, cheio de premissas. Quer ver uma premissa que não faz sentido com o LLM do Enem? Você tem 3 minutos em média por questão. Para nós, isso é uma cadência pesada. Para LLM, não.
Como é que é? Tem paper de psicometria que mostra que os humanos cansam ao longo da prova. Cansaço não existe aqui. Tá? Alguns desses instrumentos, eles podem ser, está tocando aqui, gente. Alguns desses instrumentos podem ser aplicáveis para LLMs, que é a minha interseção aqui, ó. Alguns podem ser. A gente não sabe direito quais, mas faz sentido que sejam. E tem um conjunto de instrumentos de avaliação que a gente simplesmente não sabe. Então, a minha teoria hoje em dia é que a gente está olhando para o lado errado. Tá? Para você avaliar. Então, por exemplo, quando a gente fica aqui falando, a LLM alucinou, você não sabe se a alucinação da LLM é uma feature. Ela foi feita para alucinar. Aquilo é parte dela. E a gente está forçando a barra, querendo que ela seja o que ela não é. Que ela faça para o que ela não foi projetada. E pior do que isso, a gente não sabe sequer avaliar o quanto que a gente errou na primeira ou errou na segunda. Tá? Então, a reflexão que eu trago é essa. Quando a gente fala de IA responsável, a gente tem que resolver problemas como esse aqui. A gente tem que primeiro entender como é que a gente vai avaliar a responsabilidade. Como é que a gente avalia a responsabilidade? A gente tem um código civil, um código penal. Cada um de nós, após 18 anos de idade, a gente está sujeito àquilo. Qual que é o código civil, o código penal de uma LLM? De jeito nenhum eu quero que alguém faça, tá? Eu só estou fazendo a analogia. Se a gente quer conviver com esses instrumentos, com esses artefatos numa sociedade, de alguma maneira a gente tem que responder isso. Estou acabando, 2 minutos. Então, por uma visão até interessante, ou seja, no centro de IA, a gente vem, eu vou fazer meus 30 segundos de propaganda, né? As linhas de pesquisa, elas já incluíam em 2020 as dimensões de IA responsável. A gente não chamava disso naquela época não, mas era, tá? Que eram aquelas ali. Mas a pergunta-chave, por quê? Porque quando você olha isso aqui, ó, o miolo, isso aqui é um sistema clássico. Isso aqui são requisitos clássicos. Né? Tudo clássico de tecnologia, de computação. Onde é que está o segredo da dificuldade? Suporte à ética e valores humanos, eles vão exigir a reconstrução dos sistemas. Hoje em dia você tem um sistema que ele está ali para maximizar engajamento e não bem-estar. Como é que a sua função objetivo vai contemplar bem-estar? Não sei. Tá? E os sistemas estão aí. Né? E há um compromisso aqui, que você trabalhar com esses requisitos e aqueles requisitos ao mesmo tempo, você tem uma série de compromissos e paradoxos em questão aí. Então eu vejo isso de forma otimista. Tá? Terminando, né? Nós já estamos numa era de dados e algoritmos. Não tem como voltar. Tá? Isso já está acontecendo. Ética e valores humanos são fundamentais. Até pela efetividade disso. Senão não vai adiantar nada. Né? A gente tá indo, vai acabar tendo alguns tipos de ruptura, que é o que a gente já está tendo. Sistemas atuais insatisfatórios, mas tem uma observação interessante aqui. Quando a gente fala sobre todos esses requisitos de ética e valores humanos, interpretabilidade, justiça, não sei o quê, nota que tem um paradoxo. Se fala muito da IA como automatizando tudo, mas, na verdade, todos esses requisitos, eles precisam dos humanos, num outro patamar. Não para fazer, mas para validar, para homologar, para aceitar e para garantir a sua utilização pertinente. Tá? E a gente vai aprender a chegar nesse patamar. Tá? Avaliar IA não é simples. Não, o que a gente tem hoje em dia de instrumento
não serve. Tá? Nós estamos lidando com alguma coisa que é diferente. Né? IA responsável é um problema multissetor e multidisciplinar. Isso é uma grande oportunidade, gente. Nós não vamos, como computação, fazer isso sozinhos. Não adianta. É dar murro em ponta de faca. A gente tem que saber conversar com as outras áreas do conhecimento, porque, na verdade, a gente quer que elas usem o que a gente constrói. Se a gente não quiser que elas usem o que a gente constrói, tudo bem, você pode continuar falando só para o seu espelho. Tá? E eu acredito que tenha desafios e oportunidades em todos os níveis e áreas. Tem uma coisa abrindo aí, gente. E aí sim eu vejo uma oportunidade, inclusive no problema de custo. O problema de custo já começa a dar sinais, né? Ou seja, existe toda uma tendência de LLMs pequenas. Até onde elas vão? O que elas podem fazer? O que elas são capazes? Como é que você compõe essas LLMs? Então existe aí uma renascença. O mundo não acabou com o ChatGPT. Ele só demonstrou que pode ter uma outra coisa do outro lado da montanha. Cabe a nós chegar lá agora. Tá bom? Obrigado, desculpem o atraso, espero que tenha sido instigante aí. Tá? Tem perguntas agora, gente. A gente agora tem perguntas. O senhor acredita... O senhor está no céu. Eu não fui para lá ainda. O senhor acredita que uma IA será responsável o suficiente para ser responsabilizada? Ou será eternamente necessário que uma pessoa revise a decisão da IA? Veja bem, eu não sou jurista, tá? Quando a gente fala de responsabilização, a gente está falando de dano e de ressarcimento. Né? Então, a partir do... O que eu acredito que é razoável dentro dos preceitos da nossa sociedade é que alguém ou alguma pessoa física ou jurídica vai ser responsabilizada. Se é o operador da IA, se é o desenvolvedor da IA, se é o concebedor da IA, alguém vai ser responsabilizado, porque você não tem como prender a IA. A IA não tem como te pagar uma indenização. Então, não vai chegar esse dia. Porque a IA ser responsável ia virar uma terra de ninguém. Como devemos nos preparar e o que é necessário fazer para utilizar as LLMs na área da saúde, considerando a sensibilidade do setor? Pois é. Eu não sei essa resposta não, tá? Mas eu entendo que algumas coisas são importantes, né? A primeira é realmente o que nos cabe, indubitavelmente como técnicos, é a responsabilidade técnica, tá? Então a gente não pode se esquivar da nossa responsabilidade como técnicos e pensar naquelas propriedades técnicas que esses modelos têm que apresentar. Tá? A segunda coisa é que aí vem o complemento da história, é o seguinte, eu acho que a gente não deve, né, achar que nós vamos virar profissionais da saúde. Nós não vamos virar profissionais da saúde. Então não adianta a gente chegar e falar assim, não, eu vou aprender tudo de medicina e não vou precisar do pessoal da saúde. Não, você vai ter que conviver, trabalhar e entender a lógica. São lógicas diferentes, são formações diferentes, são práticas diferentes. Tá? Então, ou seja, essa construção da IA responsável em saúde, ela vai ter que ser feita com o pessoal da saúde, que inclusive tem toda uma ética, todo um código de conduta, tem um negócio diferente. E é diferente realmente, porque certos aspectos que são caros para nós, eles não estão nem aí. E certas coisas que para eles são importantes, a gente não liga muito. Então vai ter que ter um processo de acomodação. Tá? E o último aspecto, né, que é aquele para o qual eu também não tenho uma resposta, é como é que a gente faz isso de uma forma menos artesanal e menos acidentada, no sentido de aprimorar a formação. Né? Eu acho que é um papel que nós, como universidade, a gente não pode ignorar. A gente tem que rediscutir o que é uma educação
ciente de IA. Não estou dizendo que eles têm que fazer IA, não estou dizendo que eles têm que rejeitar IA, mas eles têm que estar cientes do que é e do que não é. O que é, isso já aconteceu, gente, assim, em outros cenários. O que eu tentei mostrar para vocês é que nós tivemos a impressão de que a coisa foi muito rápido dessa vez. Não acho que foi tão rápido. Tá? Ela foi, assim, agressiva no sentido de falar que tinha resolvido tudo, mas isso, infelizmente, é um cacuete da área de tecnologia que muda termos para as mesmas coisas e sempre fala que agora tudo está resolvido. Tá? Não está. É isso, queria agradecer mais uma vez ao professor Meira, com a salva de palmas. Obrigado, viu, gente?